Olá! Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do R3D2 Cast na nossa série Por que Aprendemos Isso na Escola? Eu sou o professor Rodolfo Lopes. E eu sou a professora Rosy Garcia. Estou muito feliz porque o tema de hoje é Por que aprendemos gramática na escola? Uhul! Ah, é isso, gente. Agora é a hora. Você vai ter que entender por que você coloca hífen entre determinadas letrinhas. Vai entender o que é o objeto direto e indireto. Será que amar é um verbo intransitivo também ou não? O momento é hoje com todos os seus traumas que nem a matemática consegue. Que nem a matemática consegue deixar. Eu tenho que zoar um pouquinho, mas é meio importante. Bem-vindos, vamos entender aí por que nós aprendemos gramática na escola. E não se esqueça de também chegar lá na página no Insta, dar o seu curtir no @projeto.r3d2. Corre no YouTube para você pegar bastante repertório para fazer sua redação, para poder se dar bem tanto de prova de humanas, questões aí filosóficas, sociológicas, geográficas e históricas no canal do YouTube, no www.youtube.com/c/projeto R3D2. E claro, tem Facebook, Rosi? Tem Facebook, tem Instagram, no @projeto.r3d2, que vocês vão seguir as nossas dicas, as nossas efemérides e logo novidades, hein, pessoas? E agora, meus lindos, né? Eu acho que eu sou a única louca do mundo que gosta tanto assim de gramática, gente. Pra mim, assim, toda a lógica da língua dá pra ser vista dentro da gramática, e eu amo entender a lógica da língua, eu amo entender a funcionalidade. E é claro, né, a gente acaba passando isso pra frente, mesmo o pessoal aí tendo alguns traumas, ou a gente desenvolvendo alguns traumas nas pessoas, né? Divertido. Gente, que infelizmente isso acontece, a gente tenta aliviar com musiquinhas, as coisas e tais, mas tudo bem, vambora, porque a gente não pode deixar de aprender. E para poder falar sobre isso, eu trouxe, gente, a minha grande amiga, assim, pessoa inteligentérrima, não é nem inteligentíssima. Convidado de outros carnavais do R3D2 também. Uma parceirona nossa, gente. Exatamente. Nossa, presença ilustre aqui de novo no R3D2, agora na versão do podcast. Isso, se vocês quiserem ver o rostinho dela lá, lindo, tá? Está lá no nosso canal do YouTube, em uma das nossas lives. A gente chamou aí, de novo, a nossa grandíssima amiga Renata Munhoz, que é graduada em letras, mestre, doutora, com pós-doutorado pela USP, tá, gente? Não é olha o peso, gente, olha o peso da criatura que vem falar com a gente, olha o peso, presta atenção nisso, sente o drama. Com especialização em filologia e língua portuguesa, e além de pesquisadora por paixão, né, que ela continua ali fazendo as suas pesquisas, seus artigos científicos, tem um Lattes gigantesco. A Renata é professora também de ensino básico e superior, né, Rê? Vem falar um pouquinho com a gente. Oi, Rosi, oi, Rodolfo, tudo bem? Que alegria estar aqui, viu? Muito feliz mesmo, fiquei muito mais feliz, né, de ser convidada agora para participar com vocês desse momento, falando aí um pouquinho de uma paixão minha, né, que eu compartilho com a Rosi, viu? Então, é uma alegria imensa. Obrigada mesmo pelo convite, pela parceria de sempre. E aí a gente vai começar essa entrevista com vocês. Então, lembrando, né, que além desse grande currículo de peso que a Rê tem, ela é como todos nós, como todos os outros programas que nós estamos trazendo para vocês, professora de verdade, professora de sala de aula, professora ali da sala dos professores, né, vivendo diariamente com os problemas, realidades ali da sala que a gente quer trazer para vocês, né? Inclusive essa visão de mundo em relação ao ensino, né? E eu já vou direto perguntar para Renata aqui, Rosi, como que ela vê o ensino da gramática na escola atualmente? Então, gente, eu amo, né? Como a Rosi falou que é apaixonada aí pela gramática, eu sou também. Eu acho fundamental que a gente tenha consciência desse fenômeno, não é? Que nós pensamos, nós organizamos nossa vida, em todas as esferas, por meio da língua, né? E a língua, ela estrutura, ela, enfim, nos ajuda a crescer aí como seres humanos, como cidadãos. Toda essa dinâmica da vida real depende de uma língua. Então, é um grande peso aí ensinar a gramática, estudar a gramática. Acho que é uma necessidade para todos nós e, ao mesmo tempo, é algo que nos conduz hoje, diferente de
tempos atrás, aí de alguns anos, hoje nos conduz a uma reflexão também. Mais do que só aprender estruturas, aquela decoreba que nós tínhamos no passado, né? Quem nunca ouviu uma pessoa mais velha dizer assim, puxa, mas quando eu estudava gramática, sim, eu aprendia de verdade, porque eu tinha decorado o plural disso, tinha decorado o coletivo daquilo, enfim, eu sabia exatamente a gramática, eu tinha toda essa decoreba, justamente porque a língua portuguesa se resumia a essa frente, se resumia a essa ideia aí de decorar estruturas, decorar nomenclaturas, basicamente era isso. Nossa, e verdade, né? A primeira coisa que me vem à cabeça aqui, né? Eu, estudante da década de 80, era aquelas listas gigantescas de coletivo, né? Decoreba. Nossa, eu me lembro até uma vez que perguntaram qual era o coletivo de cobra. Uma vez me perguntaram qual era o coletivo de cobra. Eu fiquei pensando, mas caramba, eu só vejo cobra sozinha. Como assim coletivo? Então, assim... Pois é. Então, não faz sentido, não é? Exatamente. Não importa a parte do significado, o que importa é essa estrutura. Então, fazer com que o menino lá do 6º ano decore, saiba que o coletivo lá de borboleta é panapaná. Eu tenho essa verdade, panapaná. Panapaná, que legal estudar isso. E aí ele provavelmente só vai usar isso se ele for a algum local específico. Coletivo de porcos, eu lembro de estudar também, coletivo de porcos, de alho, vara, coletivo de... Tinha lá cebola e alho, não sei o que, era réstia. Sim. Eu lembro de adjetivos pátrios, gente, eu tinha que saber na ponta da língua. Na ponta da língua. Nossa. Adjetivos, eu tinha chamado oral de adjetivos pátrios, acredito. E aí, na verdade, isso não morreu, né? A gente não pode dizer que isso morreu hoje na escola, pelo contrário, isso ainda existe. Então, mas como é que tá? Isso existe, mas como é que tá isso? Existe, mas existe de uma maneira aplicada ao que a gente chama de gêneros textuais, não é? Quando nós estudamos, por exemplo, o máximo que nós tínhamos de exemplo do uso da língua era uma frase tirada de um livro literário. Eu pegava uma frase de um livro literário, mesmo que eu não tenha lido esse livro, beleza? Estava lá a frase para fazer, por exemplo, a análise sintática, dizendo se aquilo era uma oração subordinada, substantiva, enfim, decoreba, também nesses termos. E aí a professora, então, via de regra, partia desses exemplos mais deslocados do uso. E hoje, embora nós ainda estudemos essas classificações, elas estão sempre atreladas ao prático, ao uso da língua. Então eu pego uma notícia de jornal e eu tento encontrar algo assim, eu busco de repente numa letra de música, como é que se usa isso socialmente, de verdade. Então dentro disso que nós chamamos dos gêneros, né, que são esses formatos de textos que permitem trabalhar essas regras gramaticais todas. Ou seja, isso tem uma aplicabilidade, né? Não é nada deslocado. Então não tem como mais ensinar sem contexto, né? Não adianta simplesmente mais ter a listinha das palavras com a letra Olha, R. Rodolfo, eu não vou mentir pra você que ainda tem muita escola que faz isso, tá? Sim. Ainda assim, temos muitas escolas que se dizem assim, tradicionais, no sentido de quando você matricula seu filho no ensino, exatamente. Matricula seu filho no ensino infantil, o menino tem 1 ano, e aí ele já vai estar preparado para o vestibular, ok? E vai mesmo, porque ele vai ser açoitado ali com uma sequência de listas para memorizar diariamente. Então, assim, conheço N escolas, né, que trabalham dessa maneira ainda, tá? Ainda eu digo porque nós vemos um progresso, que eu vejo, né, de uma maneira mais positiva, uma maneira que leve o aluno às habilidades que são mencionadas lá na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular. Vejo que algumas propostas já trabalham com essa ideia de habilidades, que o aluno desenvolva mesmo esse saber, essa experiência, esse uso da língua, e não fique memorizando estruturas que ele vai ali, como a gente brinca, vomitar na prova, né, e depois nunca mais usar na vida. A ideia é que ele tenha alguma utilidade, tenha um resultado prático para isso, né. Ainda esse estudo, esse método construtivista que nós encontramos em algumas escolas que levam o aluno a construir as habilidades, enfim, ainda não é uma realidade, né? Alguns métodos mais aplicados ainda não são genéricos, tá? Então, se diz tradicional, essa busca de memorizar com vistas a um vestibular, às vezes faz com que nós tenhamos esses alunos que depois perguntam, para que eu uso isso? E acho que esse podcast é importante justamente para retomar essa ideia. Mas eu posso confessar uma coisa para vocês, duas, né, já que estou aqui na presença de duas professoras de português, é uma confissão, né? Eu sempre curti
estudar português no colégio. Sempre tive, graças a Deus, a sorte de ter professores maravilhosos de língua portuguesa na minha formação. Já até comentei aqui com a Rosida para fazer um podcast só sobre isso, né, Rosi? Como que era a educação, né? As diferentes formas de educação e escolarização pelas quais o Rodolfo passou. Enfim, a experiência vasta. Segura pra fama, pra um dia a gente fazer um bio-podcast. Não sei se a gente cria, a gente inventa isso. É divertido. Mas assim, eu sempre curti. E eu lembro de quando eu comecei a aprender análise sintática. Eu achava um barato ficar lá identificando o núcleo, né, do sujeito, do objeto. Eu achava aquilo muito bacana, né? Claro que era uma coisa bem mecânica, óbvio, não dá pra mentir, mas eu curtia. E aí houve um belo dia em uma aula de língua portuguesa, agora eu não vou lembrar se foi na 8ª série, atual 9º ano, tá? Você que tá ouvindo aí, a gente tinha até 8ª série, não era 9º ano, a gente teve mudanças aí na educação, tá? Que numa aula de língua portuguesa, mas não era aula assim de gramática, era aula de livro, eu tinha aula de livro, e na hora de interpretar eu não estava conseguindo fazer direitinho a ficha de leitura, né? E a professora me chamou a atenção. Faz uma análise sintática aqui dessa frase. E aí, de repente, tudo fez sentido na interpretação de texto para mim. Ah, muito bem. Porque eu sabia análise sintática. Aquele negócio fez um sentido mágico na interpretação de texto. E eu trouxe isso para sempre. Não, isso, assim, vou até roubar aqui rapidamente a fala da Rê, porque assim, isso é muito importante, porque justamente a sua professora realmente eu já falei isso pra você, excelentes professores na vida mesmo, porque a minha, por exemplo, quando perguntou lá do Serpentário, aliás, do Serpentário é o coletivo de cobra, né? Eu perguntei, poxa, mas não é o lugar onde elas ficam, né? Que Serpentário? E aí eu tomei uma porrada, né? E aí o que acontece? As pessoas, a grande maioria, infelizmente, né? Que pensando aí na educação ali da década de 80, que tinha muita questão da decoreba e tudo mais, teve muita gente que cresceu assim sem entender o uso da língua, na verdade. E aí elas não entenderam como funciona, e ainda atualmente cobram isso dos professores como se aquilo tivesse sido o melhor ensino, na verdade. E é por isso que eu vou perguntar para você, Rê. Você acredita que as pessoas entendam mesmo como funciona esse processo do ensino da gramática na escola? Porque ela tem ali uma formação, né? Nas primeiras séries, os alunos vão fazendo o processo da identificação e da classificação, para depois se aprofundar mais nas questões semânticas, né? Mas você acha que as pessoas entendem esse funcionamento? Ou eu acho que o pessoal ainda está preso e ainda cobra a gente por esse tipo de formação que eles tiveram, na verdade? Eu acho que ainda não entendem não, viu, Rosi? Na verdade, é muito complexo isso. O professor de português ainda precisa de muita luta para que não só os alunos, mas as famílias, a própria gestão das escolas tenha essa visão que já é uma visão aceita socialmente, né? Já é uma visão que trabalha a reflexão, não é esse momento de ensinar por algum motivo a gramática, mas não, as pessoas ainda tendem a aceitar aquela visão de ser conteudista, que quer fazer com que o aluno preencha apostilas e mais apostilas, com exercícios mecânicos de memorização apenas, e esquecem aí que a educação é muito mais que isso, não é? Tem de conduzir o aluno. Existe uma escadinha que a gente brinca que chama taxonomia de Bloom, né? Uma escadinha que faz com que o aluno vá memorizando no começo sim um conceito, mas que ele vai evoluindo a partir dessa possível memorização e chegue a algum conceito próprio, chegue a produzir. Ontem mesmo eu abri o Instagram à noite para mexer, dar uma olhada e encontrei uma aluna minha atual fazendo uma live. Olha que legal. Então, quer dizer, ela está aplicando aquilo que ela aprendeu, está devolvendo para a sociedade de alguma forma aquilo que ela aprendeu na escola. Ou seja, está criando, né? Chegou a uma esfera superior da memorização, criou algum conteúdo muito bacana, por sinal. Então, é algo que faz com que o aluno tenha essa perspectiva, mas ainda não é um conceito geral, não. Infelizmente, ainda existem muitas brigas aí no meio escolar por conta de tudo isso. Os pais que não entendem, nossa, o professor está ensinando tudo errado, não cobra que meu filho
deixe de usar a língua como ele usa lá no WhatsApp. Poxa vida, o menino ainda escreve naum, ao invés de por tio, ele põe o U e o M para ser mais rápido. Eu conheço uma pessoa que faço isso no dia a dia. Eu conheço uma pessoa que faço. Uma pessoa que faz, pois é. E aí, a ideia é que o professor de português, principalmente, seja um ser deslocado aí da sociedade, um ser que tenha uma postura de robozinho e que fique cobrando dos alunos que sejam também robozinhos em todas as situações sociais, mas a gente vai ver que não é bem por aí, não é esse o conceito que nós apregoamos aí na escola. E no cotidiano, assim, porque a gente sabe, tem linguagem coloquial, nível culto formal, etc, essas coisas todas, mas dá para poder rolar a gramática no cotidiano? Vai facilitar alguma coisa? Que nem você disse aí, que você se admirou, você ficou mó feliz com a tua aluna que estava aplicando, né, um conhecimento, ela construiu coisas numa live. A gramática nisso vai funcionar também pra gente? Eu sei que eu tô sendo advogado do diabo, mas é o meu papel nesse podcast, tá? Perfeito, é isso aí. Não, na verdade é essa dúvida, acho que geral mesmo. Pra que serve, né? Será que tem uso, tem uma utilidade? Quando nós estudamos, então, acho que a Rosi falou da década de 80, 90 também, foi, então, muito recente, não é? Com essa coisa do Enem, depois da BNCC, agora. É muito recente essa abordagem de entender que a língua não é só a língua literária, não é só a língua mesmo, né? O sistema linguístico, mas é o uso dessa língua que a gente chama de discurso. Então, quase tudo isso que nós usamos hoje está pautado aí no discurso, quase toda essa visão que se tem de ensino, de gramática, também tem esse apoio no discurso, ou seja, para a menina construir um texto para falar numa live, ela precisou, sim, estruturar esse discurso. A gente brinca que a gramática é a roupinha que usa esse discurso, né? Não dá para ela fazer uma fala, conversar com alguém se ela não tiver o conhecimento mesmo gramatical. Mas precisa ser formal? Precisa saber que aquilo é um sujeito, que aquilo... Não necessariamente, é isso que está em pauta hoje, mas ajuda muito, porque ela vai atingir uma boa também, base. Lógico, vai ter, além de atingir aqueles que esperam um conteúdo às vezes mais formal, um pouquinho, ela tem aí a questão também de ser padrão, uma forma de mostrar que ela tem também esse conhecimento, é uma forma de provar um prestígio social também, por que não? É bem interessante esse tipo de visão. Muito bacana. Você falou muito bem, né? Que a gramática é a nossa roupinha ali, que vai organizando a questão da língua. E eu vou entrar justamente nesse pequeno ponto aí, que é bem polêmico, inclusive, porque há alguns anos, né, nós tivemos pessoas que ficaram assim surpreendidas por conta de um livro distribuído pelo MEC e que começava a trazer, que a gente sabe que na verdade ali eram conceitos linguísticos, mas a forma como estava escrita ali assustou as pessoas em relação à abordagem linguística e dessa aceitação de diferentes formas, vamos dizer assim, né, dessa... A gente fala, né, que nós somos poliglotas dentro da própria língua portuguesa, e algumas pessoas meio que se assustaram com isso, né? E aí, você acredita que esses assuntos realmente devam ser abordados na escola ou... Olha, Rosia, eu acho fundamental. Na verdade, eu parto desse conceito, né, dessa discussão lá na primeira série do ensino médio, para que os alunos entendam isso, vez por todas, para seguir até o final do ensino médio. Eu acho que é uma base importantíssima. Até porque essa polêmica foi o que fez com que surgisse essa discussão toda. Não é? E aí, para que eu estudo gramática? Serve para quê? Tá ensinando tudo errado na escola, não preciso mais estudar. Foi em 2010 que rolou essa polêmica, na verdade. Então, foi um livro chamado Por uma Vida Melhor. O Ministério da Cultura, na ocasião, aprovou esse livro, tá? 500 mil de estudantes receberam esses exemplares aí. E depois, incrivelmente, a mídia encontrou um erro e falou que esse erro era assim o fim da vida, né? Todo mundo agora tinha que aprender errado. Eu lembro que muita gente, eu já dava aula e as pessoas me ligaram, assim, familiares me ligaram e falavam assim: escuta, você vai perder o emprego, você viu que não vai mais precisar de professor de português? Olha que ponto chegou, né? A coisa foi degringolando, foi virando uma confusão. Aí eu falei: não, é por quê? Não, porque agora se tanto faz, do jeito que você falar tá certo, não tem mais problema não, viu? Tudo errado é o certo. E a galera pirou o cabeção justamente porque
muitos, né, jornalistas pegaram aí o gancho e fizeram análises bem pesadas sobre isso, inclusive associando essa coisa que na verdade não era nenhum erro que estava ali, mas era um exemplo da língua coloquial, a linguagem coloquial. Diferente do que acontecia com a gente quando chegava à escola. Então, eu quando cheguei à escola, por exemplo, pequenininha lá, 7, 8 aninhos, o professor tinha essa visão mesmo. Olha, você sabe, tudo que você sabe da vida, esquece. Tudo errado. Nós vamos ensinar o certo agora, é isso. Puxa, mas eu ouço minha mãe falando português desde a barriga. Não importa. Tudo que não está de acordo com a norma padrão, isso que está aqui na gramática normativa, está errado. Ou seja, o menino saía, não é, da escola com a certeza de que ele não sabia nada. Tudo que ele sabia estava errado. E é isso que essa perspectiva que segue esse livro aí para uma vida melhor trouxe, essa tentativa de mudar isso, que é que o aluno já sabe. Puxa, ele já sabe falar assim, ontem os meninos chegou tarde. Quando nós dizemos, os meninos chegaram tarde ontem, ok, eu comunico uma coisa. E quando eu digo, os meninos chegou tarde ontem, a comunicação é a mesma, a única coisa que muda é que eu percebo que não houve a concordância. Puxa, então esse falante... Mas o objetivo foi atingido. Exato, né? Comunicou, Rodolfo, é isso aí, comunicou. Eu quis dizer, eu entendo que tem mais de um menino que chegou tarde, ok? Então é importante, foi passada, a mensagem foi transmitida, mas as pessoas, para polemizar, e justamente por não entender, acabaram descontextualizando isso e trazendo a informação de que os professores de português não faziam mais o papel deles ali na escola, não iam mais ensinar a gramática decoreba de antes. E assim, meninas, para as duas, me corrijam se estiver errado nessa análise aqui, né? No meu momento, viagem na Hellmann's Airlines. A ideia que dá é que a gramática também é importante, como se fosse uma espécie de protocolo para poder facilitar a comunicação mais escrita, né? Por textos escritos. Dá uma facilidade, porque vai pensando em tantas variações e níveis de linguagem que há um grande risco, especialmente com dialetos, sotaques, regionalismos. Então, ter a gramática, ela pode ajudar também, né, a diminuir essas confusões, às vezes. Justamente essa ideia do padrão mesmo, justamente, até o nome que se dá, não é, para essa gramática, para as regras da gramática normativa, essa norma padrão, que na verdade ninguém usa 100% no dia a dia, porque nós usamos a norma culta. Culta já é uma versão mais adaptada à nossa realidade. Então, dificilmente alguém vai usar uma mesóclise, né? Chamar-me-ia. Na verdade, essa sensação é que nós temos, que a escrita é sempre formal, mas não, eu escrevo WhatsApp também, eu escrevo bilhete, eu escrevo vários gêneros aí que são informais, assim como na fala. Pode existir também, de repente, uma entrevista de emprego que te obrigue a falar formalmente, uma oração, uma preleção que você faça completamente formal, no ambiente formal. Enfim, a oralidade também aceita essa formalidade. Legal, né? Você comentou sobre essa questão dessa formalidade que existe em outros pontos e a informalidade que também é requerida em outros documentos, em outros gêneros. Senão a pessoa também não vai entender a gente, né? Se chegar ali com muita formalidade, que às vezes a formalidade excessiva acaba afastando o público da gente, na verdade, né? E a função da língua é justamente nós nos aproximarmos, né? Haver essa questão da comunicação. Tanto que, assim, há diversos autores. Nossa, aí eu vou ser bastante. Agora que dá licença que advogado do diabo serei eu agora, né? Porque tem autores aí que pregam, a gente já foi, inclusive, juntas a congressos, né? Ei. Que a gente viu os autores ali, não autores, na verdade, um indeterminado, mas enfim, falando, né? Não tem que ser ensinado mais essa questão das colocações pronominais na escola, isso não pode mais acontecer. A concordância verbal da voz passiva sintética também é um absurdo, né? E sempre vem esse tipo de, eu diria até pregação em certos momentos, devido ao tom que é utilizado ali dentro da fala. E como que você considera a opinião desses autores que estimulam já, que a nossa língua portuguesa já é brasileira, e falam, né, que isso não deve ser ensinado? Como que você percebe isso? Então, na verdade é um percurso, né, histórico aí, né, Rosi? E eu acredito que todos esses radicalismos aí são prejudiciais.
quando alguém diz assim, ai, nossa, tem várias, se você procura, assim, se a gente der uma olhada rápida, encontra milhares de gravações, pessoas falando, mas sem nenhum conhecimento sobre esse assunto de, sobretudo, gênero, sabe aquela coisa do gênero neutro, como é que isso vai entrar na língua? Os alunos ficam malucos, né, querendo saber sobre isso, porque muita gente demoniza, fala, não, isso daí, pelo amor de Deus, tá acabando com a língua, não existe, não pode usar isso vai fazer com que a língua deixe de existir, coitada da língua portuguesa. E outros, pelo contrário, não, isso daí a regra já entrou para gramática. Não, então não é uma coisa nem outra, não é? Então, é do mesmo jeito que esses professores acabam tomando partido de uma maneira radical, dizendo que não pode mais ensinar esse tipo de regra e, ao mesmo tempo, ou não, só posso usar essas regras, tudo que eu uso de maneira mais coloquial ou menos ligada à norma padrão está errado. Então não existe, não é nenhum nem outro. Nós brincamos que a língua, no uso, na fala e na escrita, ela é, assim, super rápida. Puxa, eu escrevo uma coisa diferente, se o meu interlocutor entender, aquele cara que está lendo, entender, beleza, eu comuniquei, e assim foi. Quantas vezes nós erramos palavras, principalmente no WhatsApp, porque escrevemos rápido, e o outro entendeu. Beleza, o outro entendeu, comuniquei, ok. Então essa situação aparece bastante, assim, e nem por isso vai entrar para a gramática, não é? Então veja, nós temos essa rapidez na fala e na escrita, mas a gramática normativa, essa que ainda não é a base aí da nossa norma padrão, ela leva um tempo para aceitar. Mas é um tempo que pode acontecer. Quer dizer, muita coisa que nós estudamos hoje, que eu ensino hoje para os meus alunos, já é diferente de quando eu aprendi. Por exemplo, algumas regências verbais. Sim. Então, não é? O namorar, lembra, Rosi? Namorar era jamais que alguém podia namorar com alguém. Pois era proibido namorar com alguém, viu? Veja, não existe verbo, que né? triste. Pois é, não existe verbo melhor. Daí o cara pega esse verbo e faz com que o aluno memorize. Puxa, namorar alguém. Você quer me namorar, não namorar comigo. Não existe. E hoje, não é? Então, depois de algum tempo... Isso arruinaria programas de televisão, né? Pois é, de tanto se usar. De tanto se usar, quer dizer, de tanto o usuário real da língua falante, aquele que escreve na língua portuguesa, usar isso, acabou entrando agora para a norma. Quer dizer, a gramática passou a entender que, ok, não vai mudar o namoro se eu namorar com alguém ou namorar alguém. Ou seja, essa preposição já está aceita também na regra. Então, pode ser que isso aconteça com essa ideia de gênero neutro, sei lá. Então, pode ser que isso entre, pode ser que não sabemos, não dá, só se tiver bola de cristal para prever mesmo como é que vai ficar. Então, é radical dizer que, puxa, não vou eliminar isso da gramática hoje, sendo que ainda, a gramática, essa dita normativa, ainda prescreve dessa forma, ainda tem, não é, esse conceito. Mas ao lado dela a gente já tem a descritiva, né, Rosi? Sim. O que é essa descritiva? Junto com outras possibilidades e outros caminhos. Entender como é que falam, como é que escrevem essas palavras. Ah, então tem várias vibes de gramática. Ah, tem. A gramática. Olha, eu aqui tenho, eu junto tem. E assim, essa coisa toda, né, dos gêneros, já que falou aí de gênero neutro e tal, mas assim, agora correndo um pouquinho para os gêneros textuais, né, que a gramática ela faz parte, né, no ensino escolar de uma série, né, uma série de 3 frentes dentro da língua portuguesa. Tem lá gramática, literatura e redação ou produção de texto, etc. E a gramática acaba também abordando gêneros textuais. Você acha que essa segmentação dessas 3 frentes, ela é uma segmentação necessária? Então, mais uma vez a gente volta, Rodolfo, aquela coisa da proposta da escola, da proposta metodológica de cada escola dentro da rede privada de ensino, de cada rede, não é? Estadual, municipal, enfim. Mas são opções dentro dessa proposta maior de atingir as competências gerais lá da BNCC, são propostas possíveis de alcançar essas metas. Então, eu acho interessante, sim, que o aluno entenda, mas não sei se há essa necessidade de ser estanque, sabe? Ah, professora só da gramática. Hoje eu tenho frente, sim, eu tenho uma frente de gramática, uma frente de interpretação de texto. E aí eu tenho outra professora que trabalha comigo, que é a professora de produção de texto, e a outra que é a professora de literatura.
tá? Então são 4 frentes nesse colégio. E aí os alunos entendem que existem frentes que são mais importantes que as outras, olha só que coisa. O que não deveria existir na minha concepção, quer dizer, que todas bem são. chato isso. Não é? E aí você fala assim, professora, hoje eu não vou assistir interpretação, ou então não vou assistir produção, porque, sei lá, gramática e literatura que cai mais, então eu assisto só essas. Meu Deus! Eu faço só essas tarefas. Quer dizer, então, eu já trabalhei nos 2 modelos, né? Já trabalhei, por exemplo, com todas as turmas, sei lá, do 9º ano, da primeira série do médio, com todas as frentes, é uma proposta. E aí a língua portuguesa, puxa, né? É uma nota. E quando eu desvinculo, existe essa questão também de, às vezes, haver uma hierarquização, que não existe, porque, no fundo, todas as frentes são imprescindíveis. Veja, interpretação eu julgo que seja mais importante até, porque eu não respondo a nenhuma questão se não existir a possibilidade de eu interpretar um texto, devidamente. Você pode ser processado ou perder um processo facilmente por causa de interpretação de texto. Não, você falar que ela é necessária em todas as disciplinas, né? Não existe assim. Essencial. Eu acredito até que a minha dificuldade em física até hoje seja porque eu não entendi o texto que estava me dizendo. Assim, é uma coisa muito simples, na verdade. Pode ser, exatamente. Então é um conceito aí que vem sendo construído aos poucos, né? Não entendendo que existem frentes, né? Coisas mais importantes umas que as outras, mas que creio que a língua portuguesa tem todas essas possibilidades e poderiam muito bem ser trabalhadas juntos porque são associadas, elas são... E vai sobrar pra mim a pergunta polêmica. Polêmica! Vamos fazer polêmica! Vou polemizar. Que geralmente, eu gosto disso. Que geralmente Sim, polemiza é o Rodolfo aqui. Hoje sou eu que vou polemizar, porque, né? Eu gosto de passar a bola também pra não ser o único chatão do podcast. É isso aí. Vai lá, Rosi, polemiza! Polemiza! Força, mulher! É isso aí! Ai, meu Deus do céu, chatão, até parece. Você falou dessas questões de ser mais importante, menos importante, realmente, desse prestígio que se dá, né? E aí a gente observa o cenário atual brasileiro, né? Que a gente tem aí uma série de estrangeirismos, até frase de outras línguas. Por exemplo, quando a gente vai pro shopping, né? Dependendo do shopping também, em vez de estar lá, promoção, tá sale off, né? Ou as pessoas não falam que isso é muito legal, é demais, falam the must. E ali vai, né, fazendo umas colocações que, sei lá, às vezes eu particularmente eu acho até desnecessárias algumas, né? Outras assim eu entendo, né? Como por exemplo da palavra bullying, né? Mas outras que, delivery, será que precisa mesmo disso? Então o que você acha dessa adoções que nós fazemos na língua e que a gente percebe que muitas coisas acabam entrando não porque falta um vocábulo no nosso português, como eu citei o bullying, né? Que aí no caso não tinha uma palavra, né, relativa, então a gente acabou adotando o que já havia no inglês. Mas outras tem, a gente usa, de repente, mesmo que a gente fala, não, mas eu não gosto disso, mas vai ver, tá usando também. Você acha que isso acaba, de certa forma, prejudicando a nossa identidade? E assim, tira esse reconhecimento da língua, né, como identidade? O que você acredita sobre isso? Sobre essa ideia, rolou também uma grande polêmica, não sei se vocês lembram, a tentativa de proibir o estrangeirismo, né? Então, sempre foi projeto de lei, né? Pois é. Foi um projeto de lei. Recente. De novo, né? De novo. Então, eu lembro que eu até participei das discussões na época sobre essa pegada, né? Vamos proibir estrangeirismos. Gente, o que seria hoje? Já imaginou que trem doido? Né, nessa época que a gente tá fazendo videochamada, quando a gente fala videochamada, já tem gente que me olha com estranheza, né, porque o pessoal tá acostumado a fazer uma meeting, tá acostumado a fazer uma call, né, e aqui a videochamada, porque é uma videochamada, né, mas ainda mais hoje, né, com toda essa explosão tecnológica pandêmica, a gente tá imerso, né? Estranho. Muitos termos, né? Foram criados, muitos gêneros, não existia essa coisa de live, né? Live! Muita gente chama as vídeos chamadas de live, foi uma confusão no começo. Podcast. Uma doideira. Pois é. E aí, como é que eu vou proibir isso? Não é complexo, é o que a Rosi falou, não é alguém que manda na língua, não existe um ditador, cara, que possa dizer, você vai falar isso, vai falar aquilo, se você falar, vai tomar uma chicotada, né? Nesse sentido, teria que ter sei lá, como é que poderia ser proibido algo assim, dar uma multa para o cara que faça o estrangeirismo. E a Rosi entra num ponto importante, não é? Justamente esses que tentam segurar aí, né, essa ideia de que, puxa, o nacionalismo precisa aparecer, a língua portuguesa brasileira precisa ser
algo genuíno, algo que não tenha nenhuma mistura, interferência, mas olha quanta mistura nós já temos desde aí colonização, não existe uma pureza linguística, isso em nenhuma língua, não é só na língua portuguesa do Brasil, no nosso PB aí. Esse português brasileiro já conta com a sua identidade, assim, ele constrói a identidade do Brasil, ele é construído a partir da identidade do brasileiro também, que é super flexível. Não, isso é ótimo você ter falado, Rê, porque quando a gente teve imposições, né, na língua, a gente viu que deu ruim. Pombal fez isso. Muito. Né? Foi Pombal, né, gente? Foi. Então, O Vargas fez isso também. Sim. Proibiu ensino de língua estrangeira no Brasil. E hoje a gente tem carência, né, de ser uma nação que poderia ser bilíngue. E outra coisa, nós somos brasileiros, pode até ser uma modalidade brasileira do português, mas a língua portuguesa não é uma língua brasileira. Ninguém aqui fala Tupi-Guarani. Não. Entre nós três. Pois é, então isso que a gente chama de português brasileiro já tem toda uma mistura, já tem Né? todo um conceito aí que trabalha as nossas adaptações. Justamente, a Rosi citou o bullying. Quem nunca ouviu essas adaptações não, vai bulinar o fulano? Quer dizer, a gente já coloca na sintaxe da língua, não é uma palavra... Puxa, eu não uso a sintaxe americana quando eu adoto uma palavra americana, por exemplo, uma palavra inglesa, que seja, enfim. Eu uso a sintaxe da língua portuguesa. Não estou corrompendo a língua, nossa, vou fazer com que perca a sua identidade, não. Então, isso existe, não é? Então, não dá para excluir, principalmente nesses tempos, que nem o Rodolfo citou, tempos que usamos tanta tecnologia aí que não nasceu grande parte dela no Brasil. Então. E a gente acaba enriquecendo mais a língua, né? Então, os lexicógrafos, eles reconhecem isso, né? Que há um enriquecimento quando há essas adoções, igual você comentou. E graças a Deus, né? Já imaginou o pessoal se o brasileiro gosta tanto de futebol? Nossa, como seria se a gente falasse ludopédio ao invés de futebol? Campeonato Brasileiro de Ludopédio. Sim. No mínimo mais chato seria. Eu acho pirilampo mais bonito que vagalume. Mas, assim, são questões que isso também faz parte da nossa identidade. Justamente a gente fazer essas preferências significa quem nós somos, né? Então, não tem como fugir. E chegando ao final, né, gente, eu vou fazer a nossa pergunta. E pra Renata, como é ensinar gramática? E o que é a gramática pra Renata? Pois é, eu sou professora de língua portuguesa por paixão mesmo, por vocação. Não acho que o ensino, né, a docência deva ser vista como uma missão, pelo contrário, eu acho que é uma profissão que precisa, sim, ser reconhecida, ser valorizada, bem remunerada, precisamos, sim, ainda de todas essas lutas aí, mas é a minha paixão, é a minha escolha pessoal, eu gosto muito das frentes todas, eu gosto de todas. Literatura é uma paixão, a produção de texto, a interpretação, mas a gramática tem um gosto especial justamente por isso, por ser ela que nos organiza e organiza nossos pensamentos, nossos sonhos. Quando você sonha em língua estrangeira, você sabe que está sonhando tecla SAP apertada ali. Mesmo que você fale fluentemente, ou more num país, enfim, você sabe quando está falando uma língua estrangeira. Então, a língua materna, ela tem um valor muito afetivo. Então, essa afetividade que eu acho que precisa ser mantida na escola, preservada com essa visão reflexiva que a gente tem e, ao mesmo tempo, deve, não é, servir de uma mola propulsora para outras visões do aluno, de respeito ao semelhante, respeito àquele que, infelizmente, no Brasil predomina ainda, que é o não escolarizado, aquele que não teve acesso a uma educação de qualidade, uma educação que permita saber e reconhecer e usar a norma padrão, não é, em sua escrita, em sua fala. Seria isso, acho que é uma paixão por todas essas questões. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada mesmo por esses esclarecimentos. É muito importante. Show! Muito show isso. Sim, muito legal. É muito importante as pessoas saberem que, como tudo muda na vida, até o ensino de gramática mudou. As pessoas entenderem que essa questão da normatização e da padronização é o que o nome diz, que a gente precisa. Quando precisa todo mundo falar a língua do mesmo jeito, não falar a mesma língua, a língua do mesmo jeito, aí entra justamente a padronização para nos ajudar.
que a comunicação ela vai existir independentemente se a pessoa é analfabeta ou não, diga-se de passagem, né? E do respeito que se tem também por essas pessoas que são analfabetas, né? Porque precisa haver respeito, né, gente? A gente precisa respeitar um ao outro, porque afinal de contas todos somos humanos, uns com mais privilégios, outros com menos. E na verdade devemos lutar para que essas pessoas também tenham esse privilégio, em vez de ficar tirando o barato delas, né? Tirando o sarro delas, né? Então eu agradeço muito esses esclarecimentos para que a gente consiga compreender um pouquinho mais sobre como são abordadas essas técnicas atualmente. Eu agradeço demais a presença da Renata, que não é a primeira vez e nem será a última. Acho que ela tem noção disso, né? Acho que a Renata tem noção disso. Tomara que tenha, se não tem, vai ter sim, tá? Muito obrigado mesmo. Foi assim, além do esclarecimento, realmente ressaltando a importância. E ainda mais no nosso país, em que a gente tem essa necessidade de enriquecimento cultural, e sem a linguagem a gente não consegue. Linguagem é tudo. E a gramática, né, para poder entender como que a gente vai poder lançar a mão dessa linguagem. Tem aquela frase da Clarice que eu amo, né? A minha linguagem é o meu domínio sobre o mundo. E eu acho que começa com o que a Renata trouxe pra gente aqui no podcast. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite mais uma vez, pela paciência, né, pela parceria. Acho que são muitas questões importantes que precisam ser retomadas aí o tempo todo. Acho que é uma paixão nossa, não é, estudar de nós três aqui, e espero que quem ouça também possa curtir um pouquinho, possa trazer alguns comentários e reflexões que ajudem também a aumentar e implementar essa questão. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Rê. Perfeito, é isso mesmo, gente. Se vocês tiverem alguma coisa para dividir conosco, complementar, ideias, lembrem-se que nós temos outros canais aqui. Hoje eu vou até falar primeiramente do e-mail, né? Justamente pegando o gancho da Renata, que é o projeto.r3d2@gmail.com. Então, se quiserem dividir alguma coisa, dicas, enfim, estamos abertos. Além do nosso canal no YouTube, o youtube.com/c/projeto R3D2. Então entra lá, se inscreva, acione o sininho para poder receber as nossas notificações das nossas lives, das nossas atividades futuras. Entra lá, conhece o nosso trabalho, gente, tá repleto de repertório para vocês, tá? Maravilhoso, gente, parabéns, vocês estão sempre de parabéns. Nunca vi nada mais ou menos, tá, gente? Sempre top, assim, como diz na linguagem coloquial agora. Olha, viramos aí alvo de topzera. Olha só. Muito obrigada, Rê, muito obrigada, sim. Então a gente procura não ser mais um canal de fake news na internet, a gente busca justamente informações com fatos, né, argumentos de autoridade, de prova concreta e tudo mais para levar pro pessoal aí. Assim como as nossas outras redes, né, Rô? Lá no Insta, no Face, no projeto.r3d2. E a gente, além de agradecer nossos convidados, agradecemos a você que está aí com a paciência, ouvindo a gente, acompanhando a gente também nas redes e pelo YouTube. Nós vamos continuar tentando responder por que aprendemos isso na escola e esperamos que você continue nos acompanhando e curtindo também. Mega beijo! Obrigada, gente. Beijo. Beijo!